vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, darei início à nossa aula que vai ser falando sobre conhecendo o nosso corpo. Conhecendo o nosso corpo. Então, vamos conhecer o nosso corpo? Abra um livro aí na página 44, tá? Na página 44, para nós conhecermos melhor o nosso corpo. Todos já abriram o livro aí na página 44? Para estudar melhor, olha, gente, eu vou fazer a leitura. Gostaria que vocês acompanhassem, certo? Prestando bastante atenção. Depois eu vou vir aqui para o quadro e vou explicar bem melhor para vocês, tá certo? Então, vamos fazer a leitura primeiro. Para estudar melhor o corpo humano, em uma aparência externa, costuma se dividir em três partes principais. Então, para estudar melhor o nosso corpo humano, né, para poder entender melhor, costuma se dividir em três partes que são elas: cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco. O tronco é essa parte aqui. Membros são o quê? Membros são as pernas e os braços, tá certo? O pescoço é a parte que liga a cabeça ao tronco. Então, nós temos o pescoço. O pescoço, ele liga a nossa cabeça ao tronco. Na cabeça estão o quê? Os olhos, né? Estão os olhos, a boca, olhos, boca, nariz e orelha. Na parte externa, ou seja, na parte de fora, né? Externa quer dizer o quê? Parte de fora. Então, tem o quê na nossa cabeça? Olhos, nariz, boca e orelhas. Dentro dela encontra-se um órgão muito importante. Então, dentro da nossa cabeça, lá dentro, né, na parte interna, que é dentro, encontra-se um órgão muito importante. Qual é esse órgão? Como é chamado esse órgão? Ele é chamado de cérebro. Certo, gente? Ele é chamado de cérebro, ele é muito importante. É ele que dá as ordens e comanda todo o nosso corpo. Ele controla ações voluntárias e involuntárias. As ações involuntárias são aquelas realizadas por vontade própria, como, por exemplo, mexer o braço, correr, brincar. Então, o cérebro, ele é uma parte muito importante, né, da nossa cabeça, que ele dá comando, ele é quem comanda as partes voluntárias do nosso corpo e as partes involuntárias. Voluntário, o que é que nós temos no nosso corpo que é voluntário? É o quê? É quando a gente fala quando quer, não é mesmo? Quando a gente corre, quando a gente brinca, quando a gente se move de um lugar para o outro, quando a gente dá tchauzinho para o nosso coleguinha, quando a gente dá oi, quando a gente corre, quando a gente brinca, isso são ações voluntárias, ou seja, aquilo que nós temos vontade, que é da nossa vontade, da nossa própria vontade. Então, o nosso cérebro faz isso, certo? Ele dá essa ordem, então, voluntário e involuntário. E quais são as partes do nosso corpo que se movimentam involuntariamente? Quando ela se movimenta involuntariamente? Quando a gente não é contra a nossa vontade. É contra a nossa vontade e não depende de nós para ela poder mexer, certo? Então, as ações involuntárias são aquelas que fazemos sem controlar. Então, a gente não tem controle sobre elas. Como os batimentos do nosso coração. Os batimentos do nosso coração não é com a nossa vontade. A gente não controla. Se a gente controlasse, né? Se a gente controlasse as batidas do nosso coração, ninguém morreria. Todo mundo ia ficar sem... Ninguém ia morrer, porque a gente ia controlar. Porque enquanto o nosso coração está batendo, é porque nós estamos vivos, não é mesmo? Então, e a nossa respiração?
nós não controlamos a nossa respiração. Nós dependemos dela para poder respirar. Veja que se você fechar o seu nariz e a sua boca, você não consegue ficar durante muito tempo. Por quê? Porque você não consegue, não consegue controlar. É uma vontade que você não consegue controlar. Então, aquilo que nós não conseguimos. Perdão aí, gente. Aqui hoje está falando errado, né? Tá falando errado, muito errado mesmo. De vez em quando tô trocando as palavras aqui, perdão aí. Então, essas ações involuntárias, né? Nós não controlamos. São ações que acontecem no nosso corpo, sem o nosso querer. Então é por isso que chama involuntária, tá certo? E as voluntárias, quando a gente corre, quando a gente brinca, quando a gente fala, né? Aí é voluntária. Então, quem faz isso é o quê? É o cérebro, que ele fica aqui na cabeça, aqui na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça. É um órgão muito importante. A parte do tronco é dividida em tórax e abdômen, certo? Então, a parte do tronco, veja essa criança aqui, mostrando aqui para vocês. Aqui nós temos o abdômen, que é a barriga, tá? E o tórax, que é onde fica os pulmões, onde fica as costelas, é chamado de tórax, tá? Crianças, chamado de tórax. E aqui a barriga é o abdômen. Então, o tronco, ele se divide em duas partes. O tronco, ele se divide em tórax e abdômen, que é aqui, ó. O tronco, essa partezinha aqui, tá? Essa parte aqui é o tronco. Então, aqui a partezinha de cima, nós chamamos de tórax. E a barriga, que é a partezinha de baixo, chamado de abdômen, né? Abdômen. O tórax é a região onde fica as costelas, né? Como eu falei para vocês, que protege o quê? Protege o nosso coração e protege também os pulmões. Enquanto que o abdômen compreende-se a parte do corpo que conhece como barriga. Então, o abdômen é o quê? Barriga. Tanto faz você falar, estou com a dor na minha barriga, ou estou com a dor no meu abdômen. Então, barriga ou abdômen, tá certo? Essa partezinha aqui é barriga ou abdômen. Os membros se dividem em superiores. Os membros, aí nós já temos aqui os membros. Aqui, ó, cabeça, tronco e membro. Como eu falei para vocês, cabeça. Na cabeça nós temos o quê? Olhos, orelhas, nariz e boca. Que é a parte externa. Interna nós temos o quê? O cérebro, né? Aí vem o tronco. O que é que tem no tronco? O tronco, ele é dividido pelo tórax e o abdômen. Tórax é aquela parte onde fica as costelas, que protege o coração e os pulmões, né? E aqui nós temos o quê? O abdômen, que o abdômen é a barriga. Aí nós temos o corpo humano, ele também dividido em membros, como eu disse, cabeça, tronco e membro. O corpo humano ele se divide em cabeça, tronco e membro. O que é que faz parte dos membros? O que é que faz parte dos membros? Os membros, o que são membros? Existem os membros superiores e os membros inferiores. Quais são os membros superiores? Os membros superiores são os braços, tá, gente? Faltou a cedilha aqui, braços, antebraços e mãos. São os membros superiores. Membros superiores é o quê? Braço, essa parte aqui, braço, antebraço e aqui nós temos o quê? As mãos, né? Então, mais uma vez, braço, antebraços e mãos. Então, são os membros superiores. E os membros inferiores? Os membros inferiores eu vou mostrar aqui para vocês. Membros inferiores são o quê? Coxas, pernas e pés. Que é aqui, ó. Coxas, tem as coxas, tem as pernas e os pés. Essa partezinha que fica do joelho para baixo é chamada de pernas, tá certo? Então, olha aqui, vejam aqui, ó. Aqui é a coxa, tá? Aqui é a coxa, aqui é a perna e aqui são os pés. Então, aqui nós chamamos membros inferiores. Membros inferiores são as pernas, né?
coxas, pernas e pés. Membros superiores são o quê? Braços, antebraços e mãos. Então, o corpo se divide em quê? Se divide em cabeça, tronco e membros, tá? Agora, nós temos também as fases da vida. Primeiro, antes da fase da vida, eu vou falar para vocês sobre o esqueleto, o nosso esqueleto. Então vejam só, as partes mais duras, aí na página 45. Na página 45, o que é que nós temos aqui? Na página 45 nós temos o quê? O esqueleto humano, né? Que isso aqui são o quê? É o conjunto de ossos. O conjunto de ossos nós chamamos o quê? Nós chamamos esqueleto, que é a parte mais dura que fica no nosso corpo. A parte interna, ele fica interna, não é? Abaixo da nossa pele, dos nossos músculos, da carne. Então aqui é o esqueleto, é a parte mais dura do nosso corpo, que são conjunto de ossos. Então as partes mais duras e mais resistentes da nossa cabeça, do tronco e dos membros são chamados de ossos. Como eu falei para vocês. O conjunto de ossos forma o que? O esqueleto. Como é que o esqueleto funciona? Ele funciona como? Ele funciona como parte, né? Ele funciona como um suporte armador, ou seja, é ele que sustenta todo o nosso corpo. O nosso esqueleto é ele que sustenta todo o nosso corpo. É tanto que se alguém chegar a quebrar o osso da perna, né, ela vai sair mancando. Então, quem é que sustenta o nosso corpo? Quem sustenta o nosso corpo são os ossos, é o esqueleto, né? Então, ele ajuda a executar o movimento, ele ajuda a gente a caminhar, a correr. Então, o esqueleto. Então, por isso que nós temos que termos cuidado para quê? Para não cair, né? Para se machucar, chegar a quebrar uma perna, quebrar um braço, porque aí a sua locomoção vai se dificultar. Você vai sentir dificuldade para se locomover de um lugar para o outro, porque é justamente o seu esqueleto que dá faz com que segure o seu corpo, que dê o quê? Que ele dá essa capacidade para que a gente possa se locomover de um lugar para o outro. É quem sustenta o nosso corpo, não é mesmo? Então, o esqueleto de uma criança, ele tem 300 ossos. O esqueleto de uma criança, ele tem aproximadamente 300 ossos. E o de uma pessoa adulta tem 206 ossos. Por quê? Uma criança, quando ela é menor, ela tem mais ossos. À medida que ela vai chegando à fase adulta, esses ossos eles vão se juntando e aí se tornando menos ossos. Então, por isso que uma criança ela possui mais ossos e uma pessoa já na fase adulta, ela possui bem menos, 200. Então, uma criança tem o quê? 300 ossos, né? E uma pessoa adulta, aproximadamente, ela tem 206 ossos. Então, as fases. Aí nós vamos agora para as fases. Quais são as fases da vida de uma pessoa? Fases da vida são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Então, as fases de uma pessoa, quais são as fases, né? Eu já passei pela fase, pela infância, né? Já tive a minha fase da infância, já teve a minha fase da adolescência, hoje eu estou na fase adulta. E vocês? Vocês são crianças, vocês não têm nem 12 anos ainda. Então, vocês estão em qual fase? Vocês estão na fase da infância, que é a fase da infância. A fase da infância, ela é do mês que nasceu, certo? Do dia que nasceu até aos 12 anos.
E a adolescência, ela é dos 12 até os 18 anos, que é a fase da adolescência. Então, ela vai dos 12 anos até os 18 anos. Aí vem a fase adulta. Quando a pessoa completa 18 anos, ela chegou na fase adulta. Ela vai até os 70 anos. Até os 70 anos é fase adulta. Chegou dos 70 anos, 70, 75 anos, já é velhice, tá? Então, infância é quando? De 0 a 12 anos. Adolescência é o quê? Adolescência é dos 12 aos 18 anos. Adulto é dos 18 aos 70 anos. E 70 anos em diante, aí é a fase velhice. Já é na fase da velhice, certo? Então, vocês, aqui no livro de vocês vão fazer uma atividadezinha aí na página 46, tá, crianças? Vocês vão fazer o seguinte: observe a gravura e escreva o nome das partes do corpo que você conhece. Quais são as partes do corpo, do nosso corpo? É chamado de quê? De cabeça, tronco e membros, não é mesmo? Então, você vai escrever aí, tá? Agora, segunda questão. Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, primeira alternativa. Os membros superiores, olha, tem aí, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, que vocês já poderiam até já ir respondendo essa atividadezinha aí, tá, crianças? Eu vou falar bem devagar para vocês, vamos ler, e aí você vai marcar V ou F. V se for verdadeiro, F se for falso. Então, vamos lá comigo. Os membros superiores são formados pelas coxas, pelas pernas e pelos pés. Os membros superiores são formados pelo quê? Superiores. Membros superiores são formados pelos quê? Braços, antebraços e mãos, não é mesmo? Aí está dizendo que os membros superiores são formados pelas coxas, pernas e pés. Então, você vai marcar verdadeiro ou falso, tá certo? Na segunda alternativa, na cabeça ficam os olhos, a boca, nariz e orelha. Verdadeiro ou falso? Então, vocês marcam aí. Próximo, no tronco fica o tórax e o abdômen. Aqui no tronco fica o tórax e o abdômen. Se for, marca verdadeiro, tá certo? Os membros superiores são formados pelos braços. Membros superiores são formados pelos braços, pelos antebraços e pelas mãos. Verdadeiro ou falso? Então, vocês irão colocar aí. Última alternativa. Nosso corpo permanece o mesmo durante toda a fase da vida. O nosso corpo, ele permanece durante todo o tempo da nossa vida, porque o nosso corpo, gente, à medida que quando ela vai chegando na fase, já na adolescência, o nosso corpo, ele vai mudando, né? Ele vai mudando, os meninos vai mudando, o menino vai criando barba, né? Criando barba, bigode. E o corpo da menina também, ele vai mudando também. O nosso corpo, à medida do tempo que vai passando, né? Da infância para a adolescência, seu corpo vai tendo uma grande mudança. E quando chega na velhice, muito mais ainda, né? Então, o nosso corpo, ele permanece o mesmo durante todas as fases da vida. A gente nasce bebê. Nosso corpo muda, não é mesmo? Então, você vai marcar verdadeiro ou falso aí. Na próxima, na página 47, diz o seguinte. Observe a imagem e responda as questões. A ação que as crianças estão executando é voluntária ou involuntária? Vocês estão vendo que as crianças estão correndo aí, elas estão brincando. Elas estão... essa ação delas está sendo voluntária ou involuntária? Voluntária é aquilo que você faz por conta própria, por vontade própria. Involuntária é aquilo que você não consegue dominar, tá certo? Então, essas crianças, elas estão correndo voluntariamente porque elas querem ou não? Então, vocês vão colocar aí, voluntária ou involuntária, ok? Ao correr, há um aumento de batimentos
no coração. Quando a gente corre, observe que quando você corre, você fica muito cansado, seu coração começa a bater bem forte, bem acelerado, não é mesmo? Vocês já observaram isso? Isso acontece? E a nossa respiração também. A nossa respiração fica ofegante, a gente fica cansado. Essas ações ocorridas do nosso corpo, do corpo das crianças, são voluntárias ou involuntárias. Digamos, quando uma criança ela corre, que ela fica cansada, o coração dela fica batendo muito forte. Essa ação, ela está sendo voluntária ou involuntária? Ela consegue controlar esses batimentos cardíacos? Ela consegue dominar controlar essa respiração dela? Ela não consegue, não é mesmo? Então você vai colocar o que aí? Quando a gente não consegue, é o quê? Letra C. Qual é a diferença entre ações voluntárias e ações involuntárias? Então você vai escrever ações voluntárias é isso, isso, isso. Ação involuntária é isso, isso. Aí no livro, na página 40, na página 40 e na página 44 tem dizendo que é voluntário e involuntário. Voluntário é aquilo que você consegue controlar, né? E involuntário é aquele que você não consegue, ou seja, que é contra a sua vontade. Letra D. O esqueleto das crianças contribuiu para que elas conseguissem correr. Aliás, está fazendo uma pergunta aí, né, gente? O esqueleto das crianças contribuiu para que elas conseguissem correr? O esqueleto das crianças ajudou para que elas conseguissem correr? Sim ou não? E você vai dizer por quê, tá? Aí na quarta questão, você vai preencher uma ficha, tá? Você vai escrever o seu nome, sua altura, seu peso, a cor dos seus olhos, né? A cor dos seus cabelos e a fase da vida em que você se encontra. Na quinta questão, você vai conversar com alguém em casa, certo? Sobre as respostas de vocês. Aí, essa aqui não tem como vocês fazerem. Essa aqui vocês podem até fazer, digamos, depois que vocês vê alguma atividadezinha de algum colega. Mas será? Observa aqui. As respostas foram iguais? Na sua sala, as pessoas têm características diferentes umas das outras? Existe algum problema em ter características diferentes? Você vai responder isso aí. Então, será que as pessoas elas são iguais? Os coleguinhas de vocês, primeiro dia de aula, primeiro mês de aula, vocês já viram, existem vários coleguinhas que têm as características diferentes, não é mesmo, gente? Tem uns que têm um cabelinho liso, tem outros que têm um cabelinho crespo, tem outros que têm um cabelinho cacheado, uns têm uma cor mais clara, outros tem uma cor mais escura. Então, um é de raça branca, outro é índio, outro é negro, então ninguém é igual. Então, existe algum problema por as pessoas serem diferentes? Vocês acham isso? Que existe problema? Porque vocês sabem, todos nós, essas diferenças que existem entre nós que fazem nós sermos uma pessoa especial. Então, cada um é especial, tá certo? Todos vocês, todos nós somos especiais. Independentemente de cor, de raça, nós somos especiais. Para Deus, nós somos especiais, tá certo, gente? E para os nossos papais, para a nossa família e para a humanidade, né? Nós somos especiais, não independentemente de cor, dos olhos, cor de pele, de cabelo, como seja, mas nós somos especiais, certo? Então, aqui eu encerro a nossa aula desejando tudo de bom para vocês e desejando um fim de semana abençoado, que Deus proteja todos nós, proteja a nossa família, a família de vocês, que vocês fiquem em paz, tá certo, gente? Se cuidem, porque se Deus quiser, logo, logo nós vamos nos encontrar e poder darmos aqueles abraços com muito amor, com muito carinho, tá, meus amores? Beijo, tchau!